Graças pais, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica do Sul, esse que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente da TV Promessa RS. Estamos juntos nessa jornada pela lição bíblica do segundo trimestre desse ano de 2025, né? O servo em ação, estudos baseados no Evangelho de Marcos. Sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, por gentileza. Compartilhe o nosso link, ajude a gente aí na divulgação do Evangelho de Nosso Senhor. Não se esqueça, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Você já é inscrito no nosso canal aqui da TV Promessa RS? Se você não é inscrito, um dos inscritos, se inscreva, tá bom? Ajuda a gente aí se inscrevendo no nosso canal. TV Promessa RS, o pastor Rogério aqui, que é o diretor da TV Promessa RS aqui do Rio Grande do Sul, fica muito grato e todos nós também agradecemos. Depois de compartilhar o nosso link, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje para o estudo da lição de número 3, que tem como tema a tentação do servo, e temos hoje a alegria de estar conosco aqui novamente o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, que é o responsável pela igreja em Vila União, na cidade de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado por sua colaboração aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Sul, por gentileza. Fique à vontade aí para dar a sua saudação a todos os nossos irmãos promessistas aqui da Escola Bíblica do Sul. Muito obrigado, pastor Alessio. Paz do Senhor, pastor Rogério. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, né? Poder ajudar a compartilhar informações que são muito importantes. Encontrei alguns irmãos lá em São Paulo, lá nessa viagem da formatura que eu fui, muitas pessoas falando bem da nossa lição bíblica, né? Então a gente está no caminho certo aí para a glória de Deus, né? Para a honra e glória de Deus. Então sempre é um prazer estar com vocês e poder ajudar de alguma maneira, né? Amém. Pastor Rogério também aqui com a gente sempre, né, pastor Rogério? Amém, graças a Deus, estamos aqui, Tamo firme e junto forte, aí. estamos juntos. É mais uma lição, né? Mais uma lição, graças a Deus. Pastor Eduardo, mencionando aí, ele esteve esse final de semana passado, no sábado, na formatura lá do Seminário Teológico Promessista, o pastor Eduardo, que é da turma de internato dos anos 23 e 24, né? E além dele, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, me ajuda aí, pastor Eduardo, pastor Junei, pastor Junei, pastor Júnior, missionária Viviane, o pastor Rodrigo lá de Santo Ângelo e também a Tânia, esposa dele, né? Exato. Que bênção, né? Bênção, né? Isso. Temos teólogos aí agora. 6 novos teólogos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito bênção aqui para a TV Promessa RS, Escola Bíblica do Sul, né? Cada vez pessoas mais capacitadas, Mais né, capacitadas. Graças a Deus. E, pastor Eduardo, pegando aí um gancho, né, nessa sua viagem, os irmãos que comentaram sobre a Escola Bíblica do Sul, né, os comentários positivos, a gente agradece a todos os irmãos que estão aqui conosco, pelo Brasil, pelo grande país nosso aqui, tanto o nosso povo aqui no Rio Grande do Sul, mas todos os irmãos no Brasil, fora do Brasil, que nos dão a honra de estarem aqui com a gente toda semana, né, pastor? Com certeza. É um privilégio, né? É muito grande. É muito grande. Falar da palavra do Senhor já é um privilégio, ter os irmãos acompanhando, mais ainda. Então compartilhando e passar para um, passa para outro, né? Isso aí. E a gente sabe que a Escola Bíblica do Sul é uma ferramenta a mais para abençoar o nosso povo. E a gente, de fato, a gente agradece. E agradece também a todos os colaboradores, são muitos colaboradores. Muitas pessoas, aqui, né? Sempre disponível, né? Quando a gente aciona, né, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso aí. Maravilha. Pastor Eduardo, lição de número 3, a tentação do servo. Nós temos aqui, vou pedir a gentileza, como a gente sempre está aqui dessa forma bem tranquila, assim, né? Como se nós estivéssemos mesmo lá na igreja, né? A gente começa aqui explicando um pouquinho sobre o tema, o texto básico, sobre o objetivo, a introdução, né?
a gente faz assim, de uma forma bastante informal, como se nós estivéssemos mesmo lá na nossa escola bíblica, lá na igreja local, né? Então, vou pedir, por gentileza, pastor Eduardo, para que você poder dar aí uma introdução para todos nós aqui, que estamos aqui na Escola Bíblica do Sul, adentrar, já começar aqui a nossa lição sobre a tentação do servo. Por gentileza, nos ajude. Então, a gente vai falar um pouco sobre a tentação de Jesus, né? 40 dias lá, Jesus foi tentado. E a gente vê algo muito importante nessa lição, é que a gente não vê um intervalo do batismo de Jesus, batismo nas águas de Jesus, para a tentação. Tudo acontece muito rápido, né? Tudo rápido, não tem aquele intervalo, não tem aquele momento de festa, como a gente costuma fazer na igreja, né? Então, a gente vê que foi algo bem rápido essa tentação de Jesus. Então, a gente tem muito o que aprender dessa lição, entender que a gente também não está imune a essas tentações, né? Se o próprio Jesus foi tentado, imagina a gente, né? Mas ele venceu essa tentação. E a gente vai ver ao longo dessa nossa lição bíblica, né? Que a gente pode vencer as tentações. Se Jesus venceu as tentações, então a gente pode vencer essas tentações também. E entender que a gente não está imune a nada, né? A gente não vive numa redoma de vidro, numa bolha afastada do mundo. Não, a gente não vive isso. Nem Jesus viveu isso, não vai ser a gente que vai viver isso, né? Então a gente tem muito o que aprender dessa lição, uma lição muito maravilhosa. E a gente vai aprender os passos para vencer as tentações. Amém. E é isso mesmo, né? Não tem muito tempo para festejar. Está lá Jesus. Os 2 primeiros anos ele passa no Egito, depois ele volta para Nazaré, 2 a 30 anos, mais ou menos, sem muito preciosismo de data. Passa uma grande parte aqui da sua vida. Daqui a pouco ele é chamado, vem para o ministério. Aí ele vai descer, vai para o Jordão, vai ser batizado por João. Este é meu filho amado em quem me comprazo, né? É um momento que deveria ser festa, daqui a pouco, imediatamente, como diz o pastor Eduardo, né? O Espírito Santo já pega Jesus e já leva para o deserto, né? Para ser tentado, né? Imagina, né? Todo mundo esperando realmente uma grande festa e já vem logo essa primeira batalha ali, né? Jesus já teve uma batalha grande, né? Como o pastor Eduardo colocou, para mostrar que nós também teríamos essas batalhas, né? E a gente vê muitas pessoas, às vezes, quando se batiza, né, começa a participar da igreja, começa a ter as suas batalhas e as suas lutas, né? Então, Jesus já tinha demonstrado que isso aconteceria, né? A partir do momento que você se declara publicamente ali que é um seguidor de Cristo, né? Essas lutas começam a vir. E aí nós vamos ver na palavra do Senhor aqui, né? Como que Jesus fez, né? Para conseguir vencer essas batalhas aí e nós sermos inspirados por ele também para conseguir vencermos as nossas batalhas, né, pastor? Verdade. Pastor Rogério e pastor Eduardo, vocês são um pouquinho mais jovens, mas assim, os irmãos que estão aqui na Escola Bíblica do Sul, ele geralmente é um público um pouco mais maduro, né? Sim. É um público um pouco mais maduro. É possível que muitos de vocês se lembrem que décadas atrás, quando se batizava, hoje quase já não tem mais esse costume. Você batiza, tem toda uma festa, enquanto antigamente também tinha uma festa maravilhosa, porque você tinha aquela expectativa do batismo, depois você vai participar da ceia, tem todo um clima de festa e de expectativa também, né? Mas era interessante que havia um costume, os irmãos que estão aí um pouquinho mais tempo aí na caminhada, né? Algumas décadas atrás, vão se lembrar que depois do batismo, quem batizava já quase que já deixava, ó, lembra que Jesus depois do batismo foi tentado? Então agora vai vir a tentação. A gente já crescia. Os nossos batismos, décadas atrás, era assim. Você, ou na hora que você entrava, ou na hora que você saía do rio, alguém, geralmente quem estava, né, oficiando o batismo, já dizia, ó, agora vem a tentação. Fica firme na tentação. Permaneça firme, né? Fazendo um link que Jesus se batizou e foi tentado, né? Sim. Então hoje a gente não tem muito mais esse costume, mas antigamente tinha esse costume, né? Sim. E era interessante, assim, porque é bem pedagógico, né? Sim. Bem pedagógico. Faz muito tempo mesmo, pastor. Não, realmente não é da minha época. Não é não. Mas é bom a gente conhecer as coisas assim no passado, né? Verdade. E antes de entrar aqui também, agora sim, já trazendo um pouco mais para cá, né? Quando a gente fala de tentação, principalmente quando vem essa lição, pastor Eduardo,
São duas questões que me vêm à mente. Essa que eu citei, né? Esse costume que tinha de tempos atrás, décadas atrás, e também e hoje mais recentemente, o hino, né? Deserto, Sim. da Maria Marçal, né? Fala sobre que eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, né? Depois fala a tentação de transformar pedras em pães, depois de lançar, né? Leva no pináculo do templo, lança-te aqui, porque aos teus anjos e tal, né? Tem a tentação, né? E depois Satanás mostra todas as coisas para Jesus, ó, tudo isso eu te darei, né? Não troca a nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto, tudo isso vai passar, né? Sim. Então, lindo louvor, né? lindo louvor, né? E às vezes as pessoas até cantam, mas não prestam atenção na letra, né? O que está se retratando esse louvor em si, né? Exatamente. Muito lindo. E hoje a gente vê também que um dos grandes problemas, né, pastor, é assim, a gente vê muita gente às vezes batizando e às vezes as pessoas mesmo dão uma falsa impressão de que a partir daquele momento ele está imune aos problemas, né? E na primeira frustração que essa pessoa passa, ele já condena a igreja, condena Deus, porque, né? E ao contrário disso tudo, a palavra nos dá que, né, vai ter tentações, vai ter provações, né? Mas a diferença é que nós temos um Deus Todo-Poderoso para nos ajudar e nos auxiliar. Nós temos a esperança, né? Aquele que não tem esperança, né, infelizmente padece, né? Mas aquele que tem esperança, ele persiste ali e Deus com certeza vai honrar esses que estão com ele, né? Mas esse acho que é o grande ponto, né? Hoje muitas pessoas se batizando e daqui a pouco passa por um problema e aí já acha que é Deus o culpado daquilo tudo, ou porque ele começou a ir para a igreja, né? E aí daqui a pouco larga a fé e abandona tudo aquilo ali, né? A gente vê muitas pessoas assim feridas hoje, né? Exatamente porque às vezes não tem esse estudo de falar, meu irmão, você vai ter batalha, você vai ter luta, você está aqui, você não está isento, né? Ao contrário, a palavra nunca nos garantiu quem estaria isento, né? Ao contrário, nós teríamos aflições nesse mundo, mas nós temos a promessa de um mundo novo, né? Onde tudo será em glória, né? Verdade. Aquele que disse assim, ó, no mundo tereis aflições, é o mesmo que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Exatamente. Né? Pastor Eduardo, então, meu amado, olha, caminhando aqui um pouquinho para a lição, nós temos aqui as divisões, né? Fala sobre o contexto da tentação, depois o agente da tentação, depois fala sobre o conteúdo da tentação e depois fala sobre o desfecho da tentação. Com os olhos no Evangelho, o tema da lição de hoje está dividido nesses 4 tópicos. E aí, para nós ganharmos tempo, eu vou entrar aqui na primeira pergunta e aí, por gentileza, vai nos ajudando, fazendo esse link aqui entre as perguntas e os comentários, tá bom? A primeira pergunta diz assim: leia Mateus 4:1, Marcos 1:12 e comente sobre o contexto da tentação de Jesus. Quem o impeliu para o deserto? O que esses textos ensinam? Aí, com base no item 1, por gentileza, nos ajude, pastor Eduardo. Amém. Então, como a gente já falou antes, né? Tudo está ligado. O batismo de Jesus nas águas com a tentação, né? Tudo acontece muito rápido. E é interessante que o texto ele nos traz muitas informações. Informações que às vezes a gente olha meio de relance e não presta muita atenção. Mas a gente cuidando aqui um pouco, a gente vê que quem moveu Jesus até o deserto foi o próprio Espírito. Diz, o Espírito o impeliu, né? Então, e esse significado tem como mover ou impulsionar. Então, a gente vê que tem um sentido de urgência, né? Um sentido de urgência. E tudo isso acontece e não acontece por acaso, né? Não existe um problema de curva, não tem um desvio da rota, né? Tudo estava no plano de Deus. E a gente consegue ver isso nessa passagem, né? É muito interessante prestarmos atenção nessa passagem. E lá no deserto, Jesus ele foi tentado por Satanás. E a gente vê isso também nos evangelhos, né? Os evangelhos deixam isso muito claro para a gente. Então, essa tentação, ela serviu para provar que Jesus não tinha pecado e que era Satanás
e que Satanás ele estava tentando achar alguma brecha, né, para Jesus. Vamos ver se ele é Deus mesmo, então, né? Então, Satanás, maligno do jeito que é, então ele vai tentar Jesus, mas ele não consegue, né? Então, a gente vê que Jesus, ele venceu, né? Ele venceu essas tentações enviadas por Satanás. E a gente consegue ver essa batalha espiritual que há, né? E, e a gente também não pode esquecer que Jesus, ele teve essas duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. Então, a gente consegue entender que tem um texto, né? Que a Deus ninguém tenta, né? Mas também tem um lado humano de Jesus. Então, a gente não pode esquecer dessas duas naturezas de Jesus, que é a natureza divina e a natureza humana. Então, a gente não pode separá-las. Por exemplo, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus morreu. Então, a natureza humana implica a possibilidade de pecar. Porém, assim como o primeiro Adão, Jesus foi o ser humano perfeito, não contaminado pelo pecado, apesar de estar sujeito a pecar. Se ele não precisasse lidar com o pecado, a tentação no deserto não seria passado de uma farsa. Então, a gente tem muito o que aprender. Foi o próprio Espírito Santo que impeliu, que moveu Jesus até lá, para mostrar que ele venceu o pecado, né? Muito bem. É isso, né, pastor? O que esse texto, assim como o pastor Eduardo nos colocou ali, esse texto nos leva a refletir que Jesus, por mais que ele passou por um momento intenso, né, ali de um momento, uma experiência intensa, né, espiritual que ele teve naquele momento, profunda, ele veio ter essas provações, né? Isso mostra que nós também podemos passar por isso. Às vezes você pode ter a maior experiência, você foi para a igreja, foi batizado no Espírito Santo, fala em línguas, tem dons espirituais, enfim, tem muitas coisas e mesmo assim você ainda vai ter problemas, né? Então, isso nos resguarda exatamente disso, que às vezes tem gente que fala assim, tá com problema porque tá sem Deus. Né? A gente ouve muitas pessoas falar isso, ao contrário. Os problemas eles vão sempre existir, independente de como você está com Deus. Agora, a questão é que nós falamos no início, né? Como que você vai sair desse problema? Você vai sair com Deus ou sem Deus? Sem Deus é muito mais difícil. Às vezes você pode até não sair do seu problema, né? Sem Deus, né? Agora, com Deus é garantido que você vai sair do seu problema, né? Deus ele vai te dar uma saída para aquilo, né? Assim como Jesus foi tentado ali, ele foi levado a essas provações ali, e ele conseguiu ficar firme mediante todas elas, porque ele estava ali, obviamente, como o pastor colocou, ele já é um ser, né, poderoso e tal, mas ele estava ali como humano. Mas ele manteve firme para nos mostrar que mesmo sendo humano, nós sendo humanos, se nós mantermos firme, acreditando no Espírito Santo lá, que está conosco hoje aqui, nós vamos vencer essas batalhas que nós enfrentamos, né? Verdade. E pastor Rogério, tanto você quanto o pastor Eduardo, eu acho interessante assim, esses comentários, principalmente quando fala sobre que nós não temos uma redoma, né? Sim. Que vai nos proteger de todas as dificuldades da vida. Não é isso, né? E aí é importante, queridos irmãos aqui da Escola Bíblica do Sul, que quando a gente pensa assim, o centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, a direção de Deus, não quer dizer que nós vamos estar sempre, Deus vai nos conduzir apenas nos oásis. Não, existe o deserto. Né? Nós estudamos aqui o ano passado, é interessante quando Deus tira o povo do Egito. Né? Deus tira o povo do Egito, fala assim, Moisés, você vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Deus dá todas as diretrizes. Moisés segue exatamente as diretrizes dadas por Deus. E onde é que ele vai chegar? No Mar Vermelho, num beco sem saída. Sim. Né? Ele está no centro da vontade de Deus, Deus está dirigindo os passos dele, e onde que ele vai
Deus está nesse negócio. Sim. Não quer dizer que é o centro da vontade de Deus, é a inexistência de conflitos e problemas. Ó, aqui, como disse o pastor Eduardo, ó, é o Espírito Santo que tira ele, não dá nem tempo de celebrar toda aquela alegria do batismo. É o Espírito Santo que pega ele e coloca aqui, mas coloca aqui para ele ser tentado. É Deus que pega o povo do Egito e coloca aqui no Mar Vermelho para ser provado. É assim. Não é o acaso, né? Isso Não aí é o já acaso. fazia parte do plano. Né? E não é pelo fato de nós estarmos no centro desse plano da vontade de Deus que Deus vai sempre nos conduzir apenas nos oásis. Sim. Não. Sim. E eu gosto muito de equiparar, assim, sempre eu comento sobre isso, é que Deus, nosso Pai, nós somos pai e temos nossos filhos, né? Os nossos filhos, a gente tenta livrar eles tanto quanto pode. Mas tem coisas que você tem que deixar ele passar. Para ele crescer, para ele aprender, né? Aí. Então, acho que o nosso pai faz exatamente a mesma coisa conosco, né? É a mesma pedagogia. Exatamente. E eu tenho até um texto que eu achei aqui, não fica autor desconhecido, porque várias pessoas já falaram, mas é assim, ó. Eu pedi a Deus força e Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade e Ele me deu cérebro e músculo para trabalhar. Pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Então veja bem, muitas provações que nós passamos é resultado às vezes das nossas orações pedindo para que Deus sempre nos fortaleça, nos ajude, nos dê força. Então tudo isso que nós pedimos, esse texto ele traz mais ou menos isso, né? Isso. Deus então ele não vai te dar exatamente aquilo, mas vai te dar todo o caminho para que aquilo seja suprido. Exatamente. Exatamente. Eu acho que isso aí casa muito bem com o Romanos 5, que o aluno vai ler lá em casa, que ele não tem tempo, né? Porque uma coisa é a pedagogia de Deus, né? Ele vai permitindo certas situações, né? Para que nós possamos crescer, amadurecer e nos fortalecer. Né? Exatamente. Maravilha, pastor Rogério. Eu acho que agora a gente vai para a segunda pergunta, né? Isso aí. Vamos lá para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta, ela faz a seguinte questão. Leia Mateus 8, do 30 ao 32, Marcos 1, do 12 ao 13, e responda: qual a principal atividade de Satanás? Essa atividade depende da permissão de Deus? Recorra ao item 2. Pastor Eduardo, nos ajude aí. Então, a gente vê na pergunta passada quem impeliu, quem moveu, né? Jesus até o deserto, que foi o Espírito Santo. Agora vamos ver aquele quem tentou Jesus lá, que é diferente. Uma coisa é ser movido, outra coisa é quem tentou ele. E a Bíblia é muito clara que esse agente nada mais é do que Satanás. Foi Satanás, os textos são muito claros em dizer que foi Satanás. E o nome de Satanás tem vários significados, né? Seja adversário, seja diabo, tentador, maligno, inimigo, pai da mentira, o príncipe desse mundo, o Deus desse século, antiga serpente. E por aí vai. São vários outros textos que dizem isso, né? E uma das principais atividades de Satanás, de muitas que ele tem, é a tentação. Ela induz as pessoas a pecarem contra Deus. Tentação nada mais é do que isso, né? A intenção de Satanás, ela foi tentar, né? Foi só tentar fazer Jesus pecar, para que Jesus fosse desqualificado como Salvador, né? Porque logo, se o nosso Salvador tivesse pecados, ele não seria o nosso Salvador. Então, o Satanás, sabendo disso, né? Então, ele tentou Jesus, né? Mas como a gente já viu, e nessa lição, o Espírito Santo estava com Jesus, né? Então, foi o Espírito Santo que permitiu que tudo isso acontecesse. Também foi o mesmo Espírito Santo que deu forças, né, a Jesus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para nossas situações, a gente vê muitas pessoas sendo tentadas, né? E a gente, como a gente falou, a gente não está imune, né? Jesus não esteve imune, né? Mas ele conseguiu vencer essas tentações. Então a gente consegue aprender que Satanás, ele é uma criatura. Então ele é criação de alguém, e esse alguém é Deus. Então a gente consegue também ver o poder soberano de Deus, porque é Deus quem determina, é Deus quem que faz assim, não, até aqui você vai. Que nem na vida de Jó, né?
A gente pode usar o exemplo claro da vida de Jó. Então a gente consegue ver que até um certo momento Deus permite que Satanás faça, mas ele é apenas um cachorro na coleira de Deus, né? Então até aqui você vai, daqui para cá você não vai. Daqui para cá é comigo. Eu sou o teu criador. Então essas tentações elas acontecem pela permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. É Deus que tem o controle das nossas vidas, é Deus que tem o controle dos anjos, é Deus que tem o controle do universo, Deus tem o controle de tudo. Então nada acontece sem a permissão de Deus. Então é muito interessante a gente frisar isso, né? Ah, aconteceu isso e foi culpa de Deus. Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, mas tem coisas que a gente é culpado também, né? Mas aqui dessa tentação, Deus permitiu que Satanás tentasse a Jesus, né? Mas mesmo assim ele venceu. Muito bem. Pastor, e olha que interessante, né? O pastor Lorde já falou tudo, colocou bem colocada essa resposta aqui, mas um detalhe interessante que eu sempre vejo, Deus, ele sempre manteve o princípio do livre-arbítrio, né? Desde o princípio, né? Quando Satanás rebelou, né? Então ele permitiu que ele se rebelasse, né? Porque muitas vezes, Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus, na verdade, foi o livre-arbítrio, o afastamento do bem que trouxe o mal. Então Satanás veio. E aí agora nós vemos Jesus, Deus, agora aqui em forma humana, também tendo livre-arbítrio. Porque o senhor concorda que ele tinha a possibilidade de pecar, ele poderia. Claro que nós sabemos que ele não pecaria porque ele era Deus e ele veio no mundo para cumprir o propósito. Mas ele poderia escolher, porque Satanás, quando tentou ele, deu opção. Ele poderia falar que sim e falar que não. Então nós vemos que esse princípio dele, ele nunca quebra com ele próprio, né, com o filho. Né? O pai e o filho, desde o princípio que criou todas as coisas, e esse princípio do livre-arbítrio ele existiu, inclusive o filho teve esse livre-arbítrio ali, como humano, né, de escolher, né, se ceder à tentação ou não. E ele permaneceu firme nessa. É incrível quando a gente para analisar tudo isso que o pastor Eduardo nos colocou aqui, né, que está tudo sobre a permissão de Deus. Então Deus não quer que as coisas ruins aconteçam, mas ele permite porque os atos que nós cometemos, enfim, são as ações, como é que eu vou dizer, são as respostas às nossas ações, né? Nossas ações que eu digo como humanidade. Então, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, Deus nos livra de certas coisas e tem certas coisas que nós vamos passar por ela, por esses resultados. Mas o ponto aqui é que ele sempre dá a opção, no momento de tentação, de você sair pelo lado certo e pelo lado errado. Né? E fica a nossa escolha, né? De qual lado nós queremos seguir. Né? Porque a soberania dele é inabalável. Né? O que a palavra já respondeu, o pastor Eduardo já respondeu, mas eu queria destacar esse ponto aqui. Não, e é importante, né? Importante frisar isso, como o pastor Eduardo fez, como você fez, pastor. Porque, assim, Jesus, enquanto ele é o Deus que se fez carne, ele é plenamente humano e ele é plenamente divino. Sim. Mas como ele é plenamente humano, ele tem a opção, digamos assim, né? Exato. Ele é livre para isso, né? Ele é livre para isso, mas ele é firme, ele está nessa dispensação de graça do Espírito, e é bom que se diga aqui também, como diz a lição, que o fato de o Espírito conduzir para o deserto não é o Espírito que está tentando, não é o Espírito Santo que está com uma parceria com Satanás, nada disso. Não. É o Espírito Santo que está conduzindo Jesus passo a passo no seu ministério. A parceria do Espírito Santo é com Jesus. Sim. Ele leva lá, porque é lá que ele vai ser tentado, ele vai estar ali, vão estar juntos, né? Uhum. Estão sempre juntos, enfim. Mas tem essa opção, mas ele vai permanecer firme, não vai abrir mão da sua natureza imaculada, sim, né? Sim. E até o fim permanece, como disse o apóstolo Pedro, jamais pecou. Sim, até porque nesse exemplo que nós colocamos seria, imagina o ser humano, nós arrogante como somos, poderia falar, mas ele é Deus, né? Mas ele estava ali como um ser humano, né? Obviamente aquilo que o senhor falou, ele era 100% humano, ele era 100% divino, mas ele agiu como um humano ali naquele momento, enfim, durante o seu ministério, né? Ele teve o momento que ele agiu como humano, e para nos mostrar exatamente que como ser humano,
passaríamos por dificuldade, mas com o Espírito Santo nós sairíamos dali do problema, da dificuldade que nós estávamos, né? Da tentação que nós passamos, né? Verdade. Pastor Eduardo, a pergunta do número 3, meu irmão, ajuda a gente. Ó, leia Mateus 4, 3 a 10 e explique. Que tipos de tentações Jesus sofreu de Satanás e como respondeu a elas? Baseei também aqui no item 3. Quais foram os tipos, pelo menos as 3, né, que é a lição que cita, os 3 tipos de tentações que Jesus sofreu por parte de Satanás e como que ele se posicionou em relação a cada uma dessas tentações. Ajuda a gente. Então, antes da gente ver essas 3 tentações, tem algo que a lição nos traz muito importante, né? Nenhum número, aparentemente, que a Bíblia usa é em vão. Sempre por trás tem algum significado. Por que 40 dias? Daí a gente vai ver 40 dias, a gente consegue olhar lá no Antigo Testamento algumas pessoas que passaram por esses 40 dias de dificuldades, né? E Deus utilizou isso para preparar inúmeras pessoas, como Noé, Moisés, os espias, Davi, Elias, os moradores de Nínive, os discípulos de Jesus. Então a gente consegue ver esse pano de fundo, né? Então, nesses 40 dias eu fico imaginando quase Satanás usando de todo o seu poder, né, para poder derrotar Jesus. Imagina 40 dias fazendo e acontecendo, tentando, né? Então a gente vê essa insistência de Satanás, né? Então a gente consegue ver também algo muito interessante nessa lição, que Satanás, ele usa às vezes, ele distorce aquilo que a palavra diz, né? Então a gente consegue ver isso também nessa passagem dos 40 dias lá nos evangelhos, né? E qual são as 3 áreas que Jesus é tentado? A primeira é a tentação do prazer, quando Satanás o instou a colocar o prazer de comer acima do propósito de Deus. A segunda tentação foi a tentação do poder, quando Satanás o instou a fazer um sensacional milagre para ser ovacionado. E por fim, a tentação das posses, quando o maligno o instou a redirecionar a sua adoração e oferecer todos os reinos do mundo. Em oração em jejum, Jesus triunfou sobre o diabo, usando a palavra de Deus. Ele citou as escrituras e não caiu em nenhuma tentação do maligno. Então a gente consegue ver, né, que Satanás tentou, fez e aconteceu, mas no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? Então a gente vê Deus que lá da criação lá, ele disse, aqui não, eu que te criei, eu sei, das escrituras, as escrituras são inspiradas por mim. Então aqui você não consegue me enganar. Então a gente consegue ver tudo isso nessa lição, né? Conteúdo da tentação. Então nada, a gente tem muito que aprender, né? Satanás tentou, mas só tentou, né? Nada se concretizou. Verdade. Interessante também que é bom que se a gente aproveite a oportunidade aqui para explicar um pouquinho essa questão também de tentação, né? E da provação, né? Toda tentação, Sim. ela vem de Satanás. E como nós já falamos aqui, Deus, ele nos permite que sejamos provados, né? A provação é divina. Deus permite que nós passemos por provas, sempre, como diz, ninguém será aprovado além do que possa suportar. Ninguém, irmãos, ninguém. Todas as provas que nós passamos, Deus mede milimetricamente. Ele não permite que nós passemos absolutamente nada além do que nossa estrutura espiritual consiga suportar. Eu sempre faço uma ilustração mais ou menos assim, ó. Deus olha para o Rogério e fala assim, ó, esse aguenta carregar 50 quilos de provação.
Ele não vai te dar 50,5 kg, mas também não vai te dar 49,5. Vai te dar os 50. Olha para o Alessio e fala, esse consegue levar 40 quilos de provação. Não vai me dar 41 nem 40,5, mas também não vai me dar 39,5. Ele vai dar exatamente. Por isso, a Bíblia fala exatamente que ele nunca vai nos provar além da nossa força. E com a aprovação, virá também o escape, porque é um processo de purificação, de fortalecimento espiritual que visa a nossa edificação. E agora a tentação vem de Satanás. Satanás tenta para derrubar, para destruir. Toda tentação é maligna e toda aprovação é divina, né? Quando a gente vê isso, é só olhar o contexto. Se o que nós estivermos passando é permissão de Deus, é provação. Se o que estivermos passando é uma ação maligna, é uma tentação. Uma tentação. E Deus, ele sempre vai nos provar para o nosso bem. Satanás sempre vai tentar para que nós caiamos, para que nós possamos perder a fé e nos afastar de Deus. E como disse o pastor Eduardo, Jesus foi tentado por Satanás. Sim. Né? E é interessante que ele cita as escrituras, né? Você não está com fome? 40 dias sem comer? Transforma aí. Transforma, né? Porque se tu és o filho de Deus, você que criou todas as coisas, isso aqui é simples para você. Não. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás pega o texto fora do contexto e faz uma armadilha. Né? Leva no pináculo, lança-te daqui. Não, porque está escrito, só não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Satanás cita as escrituras antes. Sim. Né? Porque não está escrito que se você pular, você vai dar a ordem para os anjos, eles virão te socorrer, você não vai se acabar lá embaixo, então pula então. Não, mas não é bem assim. Porque está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Sim. Leva, mostra todo o reino do mundo, olha, tudo isso aqui é teu. Se você me prostrar e me adorar. Não, não é assim. Então, Satanás, ele vai tentando ludibriar, né? Ele vai aparentemente, né, com a verdade misturada com mentiras, enfim. Sim. Então, tem que estar aos pés de Deus, através da unção do Espírito, para você discernir o que ele está tentando na sua vida. Sim, foi bem o que o pastor Eduardo colocou ali, né? É que ele tenta enganar, só que ele está tentando enganar aquele que escreveu todas as coisas, aquele que deu a palavra, né? Como é que ele vai usar a Bíblia contra Deus se foi o próprio Deus que foi inspirada por Deus para essas escrituras, Sem chance. Sem chance. Ele tentou enganar, assim como ele enganou Eva lá no princípio, não, você não morre não, você vai ter o conhecimento. Então ele fala meias verdades, né? Então isso nos deixa atentos exatamente para isso, né? Muitas vezes nós vamos ouvir meias verdades. Não, isso aí não tem problema, não, isso aí é tranquilo. E aí essas meias verdades a gente é seduzido por ela, e aí quando a gente vai ver está dando um problema grande, né? Então nós vemos que essas provações têm, mas que Jesus ele foi muito criterioso, né, na palavra. Tudo que o diabo propôs para ele, falando uma referência da própria Bíblia, ele deu o verdadeiro sentido que a Bíblia estava dando para aquele contexto daquela palavra, né? Verdade. Interessante, né, pastor? Interessante. E aqui está todo um exemplo, né, de Cristo para todos nós. Ó, ele está sendo tentado, mas ele está em período de oração, ele está em período de jejum, ele está em período de contrição, e ele está tudo baseado na palavra. Então, esse é o exemplo, né? Essa é a receita para que vençamos a tentação. É oração, é jejum, é palavra, é contrição, é aos pés da cruz, e o Espírito Santo está aqui, né? Para nos ajudar nessa caminhada. Né? Perfeito. Maravilha. E é interessante, pastor, é interessante também a gente entender, né, que Satanás ele usa as escrituras, mas ele distorce as escrituras. Então é algo que a gente tem que ficar ligado, né? Há muitos pregadores, muitas pessoas que elas usam as escrituras, elas usam a Bíblia, mas de uma forma distorcida, né? Então a gente também tem que ficar de olho nisso, né? Entendendo essa realidade. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Pergunta de número 4, Vamos lá. Vamos. Então, pergunta de número 4, pastor Eduardo. Leia Mateus 4:11, Marcos 1:13, o item 4 do comentário anterior e responda. Qual foi o desfecho da tentação de Jesus? Que papel os anjos tiveram? Pastor Eduardo, tá contigo aí. Então a gente vê
tudo que Jesus passou, agora então chega a um fim, né? E esse fim é interessante que a palavra diz, e os anjos o serviam, né? A gente pode ver aqui essa expressão também usada como, ó, Deus está com ele no deserto, né? É uma referência, tipo, os anjos estão lá no deserto com Jesus. Podemos também entender que é o cuidado de Deus com Jesus, né? Com o seu filho, né? E é isso que a lição nos traz, né? A presença dos seres angelicais servia não para evitar a tentação, mas para mostrar que o seu Pai amado zelava por ele, estava ali com ele, o amava. Então a gente consegue ver, né, que os anjos estavam lá ajudando Jesus, né? E a gente também vive isso, né? Apesar da gente não ver os anjos, os anjos fazem parte das nossas vidas, né? Eles estão ao nosso lado nos ajudando, né? Os anjos sempre estiveram a serviço de Jesus. A Bíblia nos traz, né, que o avisou sobre Maria, que ela seria mãe de Jesus. Um anjo avisou José que a gravidez de Maria era obra do Espírito Santo. Os anjos cantaram um hino de louvor a Deus no dia em que Jesus nasceu. Eles animaram Jesus, quando Jesus estava muito triste em um lugar chamado Getsêmani. Então a gente vê o cuidado de Deus, né? De Deus com os anjos ajudando Jesus não só na tentação, mas em outras áreas, antes de Jesus nascer mesmo, né? Então a gente consegue aprender muita coisa, né, nessa lição. E diferentemente de Marcos, o Evangelho de Mateus preferiu destacar o serviço dos anjos apenas depois de Satanás ser vencido e ter deixado Jesus. Então, mas a gente fica se perguntando, tá, mas qual foi o serviço que eles prestaram para Jesus? Então, como Jesus estava finalizando o seu período de jejum, parece razoável concluir que esse serviço incluiu a alimentação corporal. Imagina, 40 dias de jejum. É muita coisa, né? Muita coisa. E a gente consegue prestar atenção que talvez, né, foi um alimento físico. E a frase de Sproul é muito bonita, né, quando ele escreve sobre isso. O jejum tinha acabado. A Bíblia não diz, mas eu acredito que os anjos serviram a Jesus o café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou. Foi uma espécie de banquete no deserto. Então a gente pode ver o cuidado de Deus, né, com seu filho, né? E aqui não, a gente consegue entender isso, né? Os anjos estavam a serviço de Jesus, estavam amando de Deus para que a missão do filho fosse cumprida, né? Em todos os momentos, desde o nascimento até a morte de Jesus. E hoje o filho está lá no céu, cheio de anjos o adorando. Santo, santo, santo. É lindo isso, né? Saber disso. É lindo. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Exatamente. Né? Como diz o hino, né? É lindo isso mesmo, né? Pastor Eduardo, quando ele cita Sproul, é mais ou menos isso mesmo, né? Eu fico pensando assim, ó, Jesus 40 dias naquela situação, é fome, é sede, enfim, as tentações e tal. Daí a pouco ele vence, Satanás o deixa e os anjos vêm servir. Ah, eu concordo, aqui deve ter sido um banquete, né? Banquete no deserto, né? Banquete. Imagina, né? Porque assim, ó, Jesus, aquilo que nós falamos, o senhor falou desde o início, Jesus era 100% humano, mas ele era 100% divino. Então, a parte humana dele precisava do alimento. Precisava. Ele tinha que comer. Como é que ele ia suprir o físico dele, né? Porque é a parte humana. Agora, imagina como esses anjos, porque o amor que esses anjos têm, né, pelo Senhor, imagina como que ele serviu ele, né? Porque foi uma luta, uma provação terrível, gigantesca. E outros, se nós pararmos para 40 dias de jejum, não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Às vezes a gente pensa em fazer um dia de jejum, tem gente que luta, briga para conseguir fazer. Alguns fazem 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, tem cada um com a sua quantidade. Imagina 40 dias. É uma coisa absurda, né? Então Jesus, ele conseguiu fazer isso. Imagina então os anjos, eu fico pensando assim, os anjos do lado dele ali,
fortalecendo, porque o servir também dá para nós entendermos com isso, porque também em Lucas 22:43 ele coloca ali, a mensagem coloca que trazia conforto e fortalecimento, né? Então, os anjos tinham o servir, além acho que desse momento da alimentação, da refeição física, eu acredito que espiritualmente também ele estava fortalecendo, sim. inclusive durante os 40 dias ali, para Jesus certeza. continuar nessa batalha, nessa Com luta. certeza, Né? com certeza. E pastor Eduardo, pastor Rogério, antes da gente caminhar aqui para o finalzinho, né? Eu acho que fica também aqui, sobretudo, para a gente, numa aplicação mais pessoal, e eu acredito que a gente pode afirmar isso, né? Que, de alguma forma, sempre tem um banquete espiritual para todos nós também, Sim, né? sim. Nas nossas provações. Depois que a Sim. gente passa pelas nossas provações, Deus vai nos servir, vai enviar os seus anjos para nos servir de alguma forma. Com certeza. Né? Nós vamos também ter a alegria, o júbilo, Sim. essa alegria espiritual, esse momento de êxtase espiritual, né? Depois tem um banquete também para cada um de nós. Né? Às vezes o grande problema, de repente, é nós não termos essa visão de que aquilo que nós estamos recebendo é o banquete. Né? Isso mesmo. Às vezes a gente não para refletir isso, né? Às vezes a gente passa num deserto, daqui a pouco vem aquela coisa maravilhosa e a gente nem lembra que é o banquete que Deus está nos servindo, né? Que devemos ser tão gratos, né? Muito a gratos, Deus por isso. sempre. Né? Muito bem, pastor Eduardo, caminhando aqui para o finalzinho, temos mais uns minutinhos aqui. Com os olhos na vida, a primeira parte, acredite, enfrentar as tentações é inevitável, não tem como fugir, todos nós passaremos. E depois, sobre acredite, vencer as tentações é possível. Então, em relação à primeira aplicação, a pergunta 5 diz assim: é possível a um cristão não enfrentar nenhum tipo de tentação? Qual deve ser a postura do crente em relação aos ardis de Satanás? Por gentileza. Então, é impossível, né, um cristão não passar por nenhuma tentação. A gente chega a essa conclusão, né? Se Jesus, sendo Deus, passou, imagina aí, um pobre, miserável pecador. Então, isso é impossível, né? Todo mundo está nesse jogo, né? Da tentação, basta a gente não cair na tentação, né? Se a tentação é o problema, a oração é o remédio. Jesus deixou, né? E não nos deixe cair na tentação na sua oração. Então, a tentação ela é inevitável, ela vai acontecer. Mas a gente consegue vencer essa tentação. E através da oração, né? Então, a nossa vida, ela não é uma vida, uma colônia de férias. Não estamos aqui tudo é alegria, o mar de rosas, né? A gente não. Mesmo a gente sendo filhos de Deus, a gente passa por tentações. Que nem a gente veio falando, né, nessa lição, a gente não está numa bolha, uma redoma de vidro, não. A gente está no mundo. No mundo tereis tentações. E a gente consegue ver também que a gente não pode ignorar os ardis de Satanás. Todo crente em Jesus deve evitar dois extremos. O primeiro é a tendência de ignorar a existência de Satanás e os seus demônios. E o outro é a gente não pode cair então nessas coisas, ele é real. Então, opa, ele existe. Eu conheço muitas pessoas que dizem: "Não, mas Satanás não existe". Não sei o que, não sei o que. Esse é um grande erro, né? Pensar que Satanás não existe e que ele não tem poder. Ele é poderoso, mas Jesus, Deus, é mais poderoso que ele, porque ele que é o criador, né? Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ele tem poder, tem, mas Cristo venceu Satanás na cruz. Então a gente tem que entender isso, né? Ele é um ser limitado. Deus não é um ser limitado. Deus é um ser todo-poderoso. E é tudo aquilo que a gente já falou, né? Temos que tomar cuidado com Satanás, sim, mas a gente entende que Deus tem ele na sua coleira. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Exatamente. Infinitamente Sim. maior. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Amém. Pastor Rogério, acho que estamos caminhando aí já para o finalzinho, é isso? Isso aí. Nós vamos então para a pergunta de número 6, né? O segundo tópico ele coloca: acredite, vencer as tentações é possível. E a pergunta vem:
vencer as tentações é possível? Como devemos enfrentá-las? Pastor Eduardo, como que nós podemos enfrentar então essas tentações aí? Nos auxilie, por favor. Então agora a gente vai chegar na nossa última pergunta, né? A gente já aprendeu muita coisa, né? Então, o que a gente vê nessa lição a pergunta diz assim: é possível um cristão não enfrentar nenhum tipo de tentação? Não, não é possível, né, que todos os cristãos ele enfrentam tentações. Em diferentes áreas da vida, seu dia a dia vai ter muitas tentações. E como que deve ser a relação do crente? O crente ele tem que olhar e dizer assim: opa, isso daí não vem de Deus. Isso não é uma provação. Isso é uma tentação. Temos que fugir, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se Jesus, mesmo Jesus sendo Deus, foi tentado, para nós também, né? A gente não está imune a nada disso. A gente vai ser tentado. Então, a gente pode vencer as nossas tentações por causa da nova vida que recebemos em Cristo. Agora a gente não pertence mais ao maligno, pois agora somos filhos de Deus. Somos filhos da luz. Então, a gente não basta ser só leitores da palavra de Deus. A gente tem que praticá-la, a palavra de Deus, né? Então a gente aprendeu muito nessa lição. Acredito que a gente ficaria horas e horas debatendo sobre esse assunto. Então a gente consegue vencer as tentações sim, através de Cristo Jesus. Amém. Acho que é isso, né, Isso aí. pastor? É submissão total Isso. a Deus, né? Usar a palavra como Jesus usou a palavra Isso. ali contra o diabo quando ele tentou, né? Verdade. Permanecer firme, persistir, que o Senhor vai sempre nos ajudar, né? Amém. Oração, jejum, tudo isso é parte da vida cristã, né? Nós devemos seguir esses preceitos aí, né? Que bênção. Né? Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Que Pastor Eduardo, muitíssimo obrigado, meus irmãos e irmãs que estiveram conosco aqui na Escola Bíblica do Sul, nesta oportunidade. Que bênção, né? Que bênção, graças a Deus, né? Graças a Deus. Muita informação bíblica, né? Muito direcionamento espiritual aqui hoje através da vida do Pastor Eduardo. Pastor Eduardo, a nossa gratidão de coração, meu irmão. Fomos ricamente abençoados através da sua vida. E eu vou pedir a gentileza, para a gente já caminhar aqui para o finalzinho, para que você, por gentileza, Pastor Eduardo, nos ajude mais uma vez, fazendo uma oração para todos nós, né? Tanto aqui a equipe da TV Promessa RS, mas, sobretudo, para os nossos irmãos e irmãs, né, que acompanham a gente aqui semanalmente na Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, pastor, poderia fazer uma Amém. oração por todos nós? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Santo e Eterno Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu. Já aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor permaneça conosco, Pai, que a gente possa vencer as tentações. Senhor, também peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está do outro lado nos acompanhando, Pai. Que elas sejam edificadas e que o Espírito Santo, Pai, conduza elas também, Pai. Também peço, Senhor, a Tua bênção sobre essa equipe maravilhosa da TV Promessa RS. Esteja capacitando grandemente a cada um, Senhor, que continue nesse objetivo de levar a Tua palavra adiante, Pai. Que muitas pessoas sejam edificadas, Pai, através desse canal. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por tudo. Amém. 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 Graças a Deus. Pastor Eduardo, obrigado, querido. Deixa aí a oportunidade para se despedir aqui dos nossos irmãos. Amém. Agradeço a todos vocês, né, que estão aí acompanhando a TV Promessa RS. Continue com a gente aí. Estamos numa missão de ampliar ainda mais, né? E a gente conta com a ajuda de vocês, né? Deixa seu feedback aí. E um abraço a todos aqueles que estão com a gente, né? Vocês sempre estão nas nossas orações. Agradeço também a pessoa do pastor Alessio, que sempre está aí nos ajudando. O pastor Rogério também. Sempre é um prazer estar com vocês aí. Amém. 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 É isso, pastor Rogério? É isso aí, pastor Alessio. Obrigado também pela presença do senhor aí, por conduzir. Pastor Eduardo, obrigado aí pela gentileza de nos atender aí. E nós estamos sempre em oração aqui pelo seu ministério aqui também.
Amém. Meus Amém. irmãos e irmãs, a nossa gratidão, por gentileza, para a gente encerrar aqui. Olha, quantas lições espirituais profundas foram ministradas aqui hoje. Quantas vidas podem ser alcançadas apenas com um toque no celular, compartilhando o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana. Por gentileza, ajude a gente, tá bom? Como disse aí o pastor Eduardo, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.